Beleza? Como é que vocês estão? Espero que bem. Então, continuando aí a nossa caminhada sobre radiação, radioatividade, que está englobando esse nosso terceiro bimestre aí. A gente vai ver o IRM. Professor, o que é IRM? Na verdade, nada mais é do que a sigla de imagem de ressonância magnética, tá? Que também é um papel tecnológico graças ao conhecimento, o controle e a manipulação da radioatividade, tá bom? Então vamos conhecer aí essa aula teórica de IRM, ou imagem de ressonância magnética, tá? É um pouco grande o nome e se chama IRM pela medicina, pelos próprios engenheiros que constroem as máquinas, os físicos que calculam e os químicos também, é o chamado IRM. Beleza? Então vamos lá. A ressonância magnética. Deixa eu passar eu para cá que é melhor. A ressonância magnética é bastante utilizada pela medicina, beleza? Ela determina quantitativamente o número de diferentes átomos, bem como a sua concentração no interior do corpo humano. Então é aí que os médicos conseguem ver alterações através da ressonância magnética, porque ela consegue captar a quantidade de átomos presentes, tá? Podemos ver que cada dia mais a tecnologia tem ajudado o ser humano a vencer várias dificuldades que surgem no decorrer da vida. Por exemplo, percebemos diariamente as inovações tecnológicas no ramo da medicina, que nos proporcionam a criação de equipamentos envolvidos com princípios físicos. Um deles é a imagem por ressonância nuclear magnética, bastante utilizada na medicina, ou imagem de ressonância magnética, o famoso IRM, beleza? Então vamos lá. A utilização da ressonância magnética se dá pela interação dos núcleos com o campo magnético, e se vocês vão estudar muito no terceiro ano o campo magnético, objetivando determinar quantitativamente o número de diferentes átomos, bem como a sua concentração no interior do corpo humano, tá bom? Para descobrir a localização também determina a concentração e determinar também a concentração de átomos, coloca-se uma amostra sobre a ação de um campo magnético constante para que os spin dos núcleos fiquem orientados. Spin são as partes do núcleo de um átomo, tá? Isso aí se estuda mais profundamente em química e em física, então não se apeguem muito a isso. É só uma informação a mais para vocês, beleza? Após os spins estarem orientados, utiliza-se um segundo campo magnético oscilando o de menor intensidade. Lógico, se a gente tem dois, um vai ter mais intensidade que o outro, tá? Fazendo com que os spins oscilem novamente. A frequência de oscilação do segundo campo magnético deve possuir o valor exato a fim de que os spins dos núcleos comecem a oscilar em ressonância. Ou seja, ele pega os dois spins, essas duas características que o átomo tem, e faz uma variação de frequência até elas oscilarem. A maior frequência cria uma ressonância, tá bom? Em consequência dessa oscilação em ressonância, os núcleos podem emitir ondas eletromagnéticas com a mesma frequência que podem ser detectadas por antenas externas, tá? Sabemos que a frequência da ressonância está ligada diretamente ao tipo de átomo e também à intensidade do campo magnético constante que é aplicado externamente, tá bom? Para um mesmo valor de campo magnético aplicado, os átomos possuem frequência de ressonância diferente. Foi o que eu falei lá atrás. Você tem um campo. O campo magnético, ele tem ali vários elementos, que é um campo. Imagina um campo de futebol, não tem vários jogadores de futebol? Então, o campo magnético é a mesma coisa, ele tem vários elementos. Dentro desses elementos, a gente tem o átomo, e dentro do átomo a gente tem os spin deles, chamados spin. A gente manipula esses spin, né, para eles criarem agitações, e aí, com oscilação maior, cria a ressonância. O corpo humano é constituído quase todo por água e gordura, que por sua vez possui muito hidrogênio, que é facilmente medido utilizando essa técnica. Se quisermos determinar a posição, quantidade ou concentração de todos os tipos de átomos, por exemplo, do cálcio dos ósseos, basta colocar a frequência do campo magnético oscilando com um valor igual à frequência da ressonância do átomo que determina. Então, assim, como é que se bate, como é que se faz uma ressonância? Eles colocam na mesma escala que o nosso corpo vibra, de acordo com os átomos do nosso corpo.
e aí ele consegue criar essa ressonância par que faz a imagem da ressonância magnética. E aqui está um exemplo aqui, exames de ressonância magnética, é essa cabininha. Espero que ninguém tenha passado por isso, vocês são jovens, mas às vezes tem que fazer alguns exames de rotina, e quando são exames mais específicos, você entra nessa maquininha. Eu, graças a Deus, nunca, em esse tempo que eu tenho de vida, eu nunca precisei de uma máquina dessa, e espero não precisar, tá bom? De qualquer forma, é algo bom, né? Porque testa algo que você tenha dúvida em relação à sua saúde, e serve para outras coisas também. Aqui a gente focou na parte da medicina. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima, valeu, eu fui!